Agora olhamos a problemática da pobreza, sublinhada pelo Dia Mundial dos Pobres, que se assinala no próximo domingo. É a ocasião para conversar com a Presidente da Caritas Portuguesa, Rita Valadas. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. A realidade da pobreza persiste, não apenas persiste, como se vai agravando, também em virtude de clivagens por vezes mais acentuadas entre ricos e pobres. Esta experiência da pandemia também não ajudou, veio a agudizar algumas situações, e a Caritas Portuguesa permanece com muito trabalho em mãos para fazer, para chegar a estas situações de fragilidade. É verdade, é verdade. Esta situação é sempre uma situação que nos convoca e claramente nas situações de emergência é o setor solidário que tem que avançar primeiro. O Estado tem um peso diferente e quando consegue tomar alguma iniciativa já a situação é claramente muito crítica. Este tema que nos traz o Papa para este dia realmente convoca-nos muito e até é assim um abanão. Porque ele começa por dizer, pobres tereis sempre entre vós. Sim. E essa é a verdade. Aliás, o que do ponto de vista pessoal a mim me agrida um bocadinho. Eu há 30 anos que trabalho em pobreza. E os números variam estatisticamente com algumas cosméticas, mas na realidade nós não conseguimos mexer na complexidade do problema. Algures, as estatísticas oscilam entre 1.800.000 e 2.200.000, mas na verdade no território nós não sentimos grandes diferenças e com a situação da pandemia fomos abalados com mais uma situação de risco de pobreza diferente. A realidade da pobreza, fala-se muito dos chamados elevadores sociais, não é? Que nem sempre funcionam ou nem todos conseguem entrar nesse elevador, que é a educação, que é o acesso a determinadas realidades, mas na verdade mesmo esta possibilidade das pessoas se munirem de ferramentas para deixarem de ser pobres, nos dias que correm, dá uma sensação que começa a ficar ainda também mais difícil, porque estas ferramentas são cada vez mais complexas. Dá a sensação que hoje, para as pessoas ter um futuro assegurado, tem que ser especialista em nanotecnologia ou algo extremamente elaborado, não sei. E perspectiva-se uma percentagem grande da população a ficar fora do desenvolvimento. Pois, eu não conheço bem, eu conheço a expressão, mas nunca conheci nenhum elevador social de facto, porque se houvesse, alguns já teriam conseguido chegar a outro patamar e não é verdade. Eu não tenho dúvida nenhuma que a educação é uma das chaves, mas também adaptada à realidade. As políticas sociais têm sido muitas vezes construídas com grande distanciamento. Aliás, nós sabemos o resultado que o distanciamento teve na nossa vida. Agora imagina as políticas sociais. Quando nós sabemos que se a vida das crianças não mudar, a vida dos adultos não vai mudar, se a pobreza é connosco um fenómeno geracional, então aquilo que nós temos que fazer é agir sobre a educação, sobre o emprego e sobre a conjunção das políticas. Nós agimos sectorialmente, mas não congregamos o compromisso. E por isso, mesmo as medidas de política social que prevêem a participação de vários setores, rapidamente, com uma situação qualquer de stress, eles vão desaparecendo até que fica só, como eu costumo dizer, um assistente social e uma pessoa em situação de crise, ambos sem recursos. Esta situação é particularmente complexa, porque juntou às crises sociais que nós já tínhamos alguma experiência, uma situação de saúde que obrigou as pessoas a ficarem em casa, impossibilitando-as de procurar alternativa. Isso foi terrível no princípio. Essas famílias precisam de sair para encontrar alternativas e, portanto, ainda não temos clareza do que vai acontecer. Sabemos que aquela ideia do tempo dos nossos pais de que quem tem emprego não é pobre, não é verdade. Claro. Nós temos muitas pessoas com emprego em situação de pobreza, isso é um murro no estômago, e temos ainda outra coisa que a mim me convoca especialmente, que é um filho é uma riqueza. Pelo menos esse é o meu entendimento. Mas os números dizem-nos que quando a situação de crise se instala, ter um filho
pode ser levar uma família para a pobreza. E isto convoca qualquer um, nós temos mesmo de encontrar soluções para esta situação. E por isso, realmente, pobres sempre teremos, mas esta consciência não nos pode aliar da situação, e o próprio Papa chama a atenção para isso. Temos que ir à proximidade, temos que falar com os pobres, temos que saber exatamente o que é que os leva à sua situação, porque situação a situação é que nós vamos resolver o problema. E a Caritas Portuguesa, articulada nas Caritas Diocesanas, tem aqui uma dupla missão. Por um lado, é a porta onde se bate, no imediato, porque é aí que acontece a pobreza, a renda que não se consegue pagar ou o medicamento que se necessita, mas depois também é um trabalho de tentar mudar um bocadinho as realidades e de alguma advocacia, digamos, sim, junto das entidades, é por aqui que se joga um bocadinho os desafios da Caritas. É algures entre a situação que nos rodeia, a emergência e a resiliência. É nesta situação da resiliência que nós temos que investir para não podermos, em qualquer situação de crise, vermos as pessoas esboroarem-se e as famílias não conseguirem resolver. Muito bem, Rita Valadas, ficam ideias e linhas de análise para este desafio que também nos chega do Papa Francisco, Dia Mundial dos Pobres, e uma pobreza que tem mesmo persistir, mas que também nos desafia a todos a nunca baixar os braços, e tem que ser assim. Todos juntos. Claro, obrigado.